Próximo tópico: aspectos anatômicos, fisiológicos e comportamentais da infância e adolescência. Questão de número 1. A importância da atividade física para a saúde se reflete em muitas vertentes na rotina dos praticantes. A mudança de estilo de vida sedentária para a prática de hábitos saudáveis é sentida tanto emocional quanto fisicamente, e os benefícios são significativos. São considerados benefícios da atividade física e contribuições para a saúde, exceto auxilia no controle da hipertensão arterial, sim, menores chances de desenvolver diversos tipos de câncer, controle da taxa de colesterol HDL e aumento do colesterol LDL, não, contrário, pessoal. O LDL é o ruim, é o famoso logo Deus leva. Ou seja, se logo Deus vai levar, é porque não é algo bom, pelo menos do ponto de vista terreno, né, da Terra. E aí, o colesterol HDL, que é o bom colesterol, é o contrário, né? Vai aumentar o HDL e diminuir o LDL, ok? Então, como que é exceto, já é o nosso gabarito, ameniza o risco de desenvolver diabetes e controla a taxa de glicose no sangue, reduz os riscos de desenvolvimento de enfermidades cardiovasculares como infarto, acidente vascular, cerebral e hipertensão. Certinho, de fato, letra C é o nosso gabarito. A respeito da atividade física e saúde, analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta. A atividade física é um movimento corporal humano que envolve um gasto de energia superior ao gasto da situação de repouso. Logo, deduz-se que qualquer atividade que o indivíduo faça que ultrapasse o gasto energético basal, gasto energético em repouso exigido pelas atividades básicas do corpo, pode ser considerada atividade física. Segundo alguns estudos, para o bom funcionamento do organismo, deve haver o abastecimento de nutrientes para a produção de energias necessários para possibilitar a execução das atividades, nutrientes como carboidratos, lipídios, como combustíveis e as proteínas para a construção e manutenção dos tecidos magros, as vitaminas e as sais minerais que ajudaram o metabolismo energético na formação de tecidos, e também água atuante na regulação da temperatura corporal e auxiliadora na distribuição de combustível. Certinho também, tanto A quanto B. A atividade física trata-se de uma atividade programada, com movimentos executados de forma planejada e com objetivos específicos. Atividade física. Aqui, pessoal, tem um erro, né? Dizer que a atividade física é uma atividade com movimentos executados de forma planejada e com objetivo. O que é feito de forma planejada e com objetivo são os exercícios físicos. Esses são sim planejados e têm um objetivo. Os exercícios devem ser constantes e realizados com acompanhamento de profissionais especializados. Eles são responsáveis pelas instruções e direcionamentos sobre intensidade, duração, carga, objetivos e outras indicações importantes. Então, de fato, houve uma troca aqui. Então, é um tipo de questão que não é muito legal de você pegar ali já no final da prova, porque você pode ficar lendo, relendo e não conseguir fazer essa dissociação. Não por falta de conhecimento, mas por cansaço, né? Porque a gente utiliza essa expressão atividade física corriqueiramente, né? Como sendo exercício físico, né? Principalmente para quem trabalha ali no ensino fundamental, no ensino médio, né? Que de vez em quando faz esse jogo, né? Então, aqui está incorreto. A gente vai ler agora o D e o E. O exercício físico é uma atividade, exercício físico, com repetições sistemáticas de movimentos orientados, com consequente aumento no consumo de oxigênio devido à solicitação muscular, gerando, portanto, o trabalho. O exercício representa um subgrupo de atividade física planejada com a finalidade de manter o condicionamento. Pode ser também definido como qualquer atividade muscular que gere força e interrompa a homeostase, certinho. A atividade física é parte da natureza humana, com dimensões biológicas e culturais, e que não só os exercícios feitos em academias ou caminhadas e corridas devem ser considerados como produtores de gastos calóricos, certinho também. Então, de fato, a letra C, novamente, é o nosso gabarito. Questão de número 3. A atividade física influencia de maneira positiva na saúde física e psicossocial do ser humano. Acerca desse fato, assinale a alternativa correta.
Promover atividade física entre crianças, adolescentes, adultos jovens e idosos é uma maneira de prevenção de muitas doenças que possam desenvolver ao longo da vida, certinho. Estilo de vida sedentário não causa declínio progressivo, causa sim. E persistente não, de fato, causa. Não é não, senão que deixou o item correto. Exercícios físicos voltados à medicina preventiva não são importantes, são sim muito importantes. Os benefícios da atividade física não podem ser usufruídos, podem sim ser usufruídos. E normalmente é por isso que a gente pratica atividade física, tá? Para que possamos ter, né, benefícios que possamos usufruir. Então, de fato, letra A é o nosso gabarito. Questão de número 4, o livro Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida, Conceitos e Sugestões para o Estilo de Vida Ativo, do professor Marcos Vinícius Narras, indica que programas tradicionais de educação física têm sido organizados quase que exclusivamente em torno de esportes formais. Supõe-se geralmente que a prática esportiva por si só produzirá os benefícios educacionais esperados da educação física. Desenvolvimento de habilidades motoras, aptidão, desenvolvimento social pessoal, estilo de vida ativo. O problema com esse procedimento é que, em muitos casos, o esporte, o meio, passa a ser considerado como fim em si próprio, resultando no desinteresse ou mesmo exclusão de um grande número de alunos menos aptos, poucos habilidosos, menos dotados geneticamente ou com alguma deficiência. Exatamente aqueles que mais poderiam se beneficiar de atividades físicas regulares. Esse autor separa conhecimentos básicos, atividades, vivências práticas e a solução de problemas relacionados às escolhas e decisões sobre estilo de vida. Um dos conhecimentos básicos citado pelo autor aqui pessoal, é o tipo de questão que você deve entender bem essa abordagem, né, que o professor Marcos Vinícius Narras traz, né, que é a da saúde renovada, ou também, né, na verdade não é uma exclusão, ou ter lido essa obra, né? Então aqui, somente com as informações que eu trouxe lá no módulo sobre abordagens da educação física, se tratando especificamente desse autor, que eu trago as principais informações relacionadas a essa obra, a gente vai ler aqui as alternativas. Seria postura corporal, autoavaliação, independência, autocontrole e motivação, planejamento pessoal. Um dos principais conhecimentos básicos que é citado pelo autor, né, e inclusive nesse livro ele traz exemplos do que deve ser feito e o que é feito normalmente pelos alunos, é a questão da postura corporal. Então, o professor de educação física deve trabalhar sim nas suas aulas, e aí, principalmente hoje em dia, né, com o grande uso e avanço dos smartphones, né, trabalhar essa questão da postura corporal, né, como isso implica várias coisas aí nos alunos, né, desde problemas relacionados aos ossos, né, às articulações, até mesmo musculares e mentais também, psicossociais, né, seria o caso. Ok? Então, letra A é o nosso gabarito. Próximo tópico, jogos e brincadeiras. Então, vamos lá. Item 1. Os jogos e as brincadeiras de rua constituem conteúdos de ensino da educação física escolar com grande potencial educativo, pois, vamos às alternativas. Item A. A ludicidade da prática permite a mediação pedagógica do professor, possibilitando uma aprendizagem prazerosa. Certinho, né, pessoal? Então, o uso da ludicidade, inclusive tem também um módulo somente sobre ludicidade, e aí eu trago jogos, brincadeiras, o lazer, né, principais autores também, principais conceitos relacionados a essa temática, né? Enfim. Então vamos lá. Letra B. Constitui estágio de transição para especialização esportiva na infância e na adolescência. Nada a ver. Viajou. A competitividade, principal característica dessas atividades, não. É a cooperação, que é o principal elemento. A ludicidade. As suas regras universais minimizam os conflitos entre os alunos, não, tá? Não vai nem minimizar e nem aumentar. Sempre haverão conflitos. Então as regras são utilizadas justamente para isso, para mediar. Mediar. Ok? E nem é bom que não tenha, né? Que é preciso ter os conflitos para que os alunos, no caso, né, pensando numa sala de aula, consigam ali resolver essas situações com diálogo e com soluções de problema. As suas regras estimulam a participação autônoma sem mediação do professor. Foi o que eu acabei de explicar. Tem que ter a mediação do professor para fazer com que os alunos possam mediar, né? Possam ali, de forma autônoma,
resolver aquela situação, problema que está acontecendo naquele jogo, naquela brincadeira em específico, tá? Então, letra A é o nosso gabarito. A importância dos jogos e das brincadeiras no desenvolvimento da criança está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, como aspecto do direito. Aí, qual seria esse direito? Seria da liberdade, da inviolabilidade, a preservação da imagem, ao não tratamento vexatório ou a preservação das crianças. Então, dentre o rol, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente que versa sobre os jogos e as brincadeiras, está atrelado à liberdade. Então, letra A é o nosso gabarito. As atividades lúdicas são importantes em qualquer faixa etária ou nível de ensino. Entretanto, no que diz respeito a crianças e adolescentes, o trabalho com jogos e brincadeiras torna-se uma verdadeira necessidade, uma vez que essas atividades fazem parte do cotidiano dos alunos dessa faixa etária. Em segundo Vasconcelos, né? Vamos lá. Em relação às questões metodológicas ligadas especificamente ao processo de ensino e aprendizagem da história, falar e atuar em jogos ou mesmo em gamificação significa que é necessário, desde que leve em consideração o caráter da infalibilidade da verdade histórica, não. A gente tem que levar em consideração aquilo que também não ocorreu, né, de forma sem falha, ou seja, que não houve nenhum retrocesso. É, nos dias atuais, uma necessidade premente, uma vez que o lúdico pode se encaixar em todas as disciplinas. Letra B. É, nos dias atuais, uma necessidade premente, ou seja, urgente, uma vez que o lúdico pode se encaixar em todas as disciplinas, com certeza. O professor de física, o professor de matemática, o professor de português pode sim também utilizar-se do lúdico para ensinar os conteúdos de sua disciplina, ok? Então, como que é o item que é o correto, né? Então, aqui, provavelmente é nosso gabarito, contradiz as principais premissas referentes à própria essência da disciplina histórica, cujos temas não são brincadeira, nada a ver, pode sim ser utilizado jogos, brincadeiras e a ludicidade. O item B diz isso, né? É um tanto quanto arriscado e inadequado que a gente não precisa nem ler o resto, né? Quando diz aqui que é inadequado utilizar o lúdico, pelo amor de Deus, né? O ensino não precisa ser chato, tá? Ele pode sim aprender com alegria, com ludicidade. Lógico, há momentos de seriedade, mas o lúdico sim é bem-vindo e é possível sim em qualquer disciplina. Letra B é o nosso gabarito. No que diz respeito às danças populares, nas aulas de educação física, aos jogos e brincadeiras, na infância e adolescência e a ginástica geral, julgue os próximos itens, considerando no que couber as disposições da BNCC. Na adolescência, o jogo e a brincadeira, de acordo com a BNCC, devem ser utilizados como ferramentas auxiliares do ensino da educação física, isto é, como meios para se ensinar modalidades esportivas? Não, pessoal. Os jogos e brincadeiras são conteúdos, tá? São conteúdos e não ferramentas auxiliares. Então, por esse motivo, né, está errado o item 4. Próximo tópico, danças populares nas aulas de educação física. Questão de número 1. A educação física utiliza as danças populares como forma de resgatar tradições culturais e estimular a expressão corporal. Dentro do conteúdo de danças populares brasileiras, é importante reconhecer manifestações típicas e seus contextos históricos. Qual das opções abaixo representa corretamente uma dança popular brasileira? Balé clássico, não. Samba de roda, sim. Tango, não. E nem o flamenco. Letra B é o nosso gabarito. Questão de número 2. Os componentes da cultura corporal, como jogos, danças, lutas, ginásticas e esportes, são fundamentais no currículo da educação física escolar, promovendo o desenvolvimento físico, social e cultural dos alunos. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras e falsas. As lutas, como judô e karatê, são práticas corporais exclusivamente focadas no desenvolvimento das habilidades físicas sem contribuição para aspectos sociais ou culturais. Não são feitos exclusivamente focados apenas em habilidades físicas, e sim também com os aspectos sociais e culturais. Então, esse motivo está falso. A dança, como componente da cultura corporal, deve ser abordada como uma vivência corporal, priorizando a expressão e o movimento em vez de habilidades técnicas específicas. Certinho. Os jogos podem promover tanto o desenvolvimento motor quanto cognitivo ao desafiar
os alunos a tomarem decisões rápidas e a cooperarem em grupo, certinho também. Então é FVV, letra A. A dança nas aulas de educação física é um valioso instrumento pedagógico para os professores, porque proporciona comunicação, expressa sentimentos, além de proporcionar ao aluno conhecer a si próprio e ao outro, a criar e recriar coreografias, saber improvisar, fazendo com que perceba a dança como parte da formação cidadã acerca desse tema. Assinala a alternativa correta. A dança na escola como cultura corporal deverá ter um papel fundamental como atividade pedagógica e despertar nos alunos uma relação concreta sujeito-mundo. Deverá propiciar atividades geradoras de ação e compreensão, favorecendo a estimulação para a ação e decisão no desenrolar destas, além de reflexão sobre os resultados de seus atos, para assim poder modificá-los frente a algumas dificuldades que possam aparecer e, por meio dessas mesmas atividades, reforçar a autoestima, a autoimagem, a autoconfiança e o autoconceito. Excelente definição para como as danças, né, a dança no geral, deve ser trabalhada nas aulas de educação física. Excelente, gostei bastante desse item A. O ensino da dança na escola deve preocupar com a quantidade de atividades, não, vai ser com a qualidade, ok? Na escola, a dança não visualiza o processo criativo, pelo contrário, ela visualiza. O aprendizado do movimento da dança se faz somente pela imitação, não. A gente deve despertar a criatividade, ok? Por esse motivo, letra A, excelente, por sinal, é a alternativa correta. Leia o trecho a seguir, que foi retirado aqui da obra de Carvalho e Salles, e diz o seguinte: sabe-se que nenhuma sociedade é estática, pois sua cultura se modifica continuamente pela incorporação de novos elementos. Sendo assim, assinala a alternativa incorreta. Letra A diz o seguinte: uma das principais finalidades das danças folclóricas é dar uma ideia da vida popular de um país nas suas tradições artísticas, poéticas e musicais. Certinho, né, pessoal? Danças folclóricas são justamente isso, né? É dar essa ideia de vida popular, ser algo passado de geração a geração. E aí sempre tentando representar o cotidiano, ou seja, a vida popular da grande massa populacional, ok? Que é incorreto. O A está correto, vamos para o B. O estudo e a prática das danças folclóricas levam ao conhecimento de ritmos e instrumentos musicais peculiares de uma determinada região ou nação, certinho. Durante diversas comemorações, as danças folclóricas aparecem sendo de caráter sagrado, dramático, guerreiro ou teatral, expressando a dimensão da cultura do povo, certinho também. A dança pode ser considerada uma prática saudável, como arte, cultura, recreação e lazer, dentro do trinômio som, ritmo e movimento, que são adquiridos bens aos sentidos e ao físico, certinho também. Item E. O frevo consiste em passos simples. O frevo não é tão simples assim não, né? Mas vamos ler. De conjunto com a ajuda de pedaços de cipó de mais ou menos 1,5 m de comprimento, envolvido de pano verde ou papel de seda e flores, as moças são colocadas em duas colunas, tendo entre elas a presença de um rapaz, meeiro ou guia, como pode ser chamado, para acomodar os passos de evoluções. Pessoal, essa dança ela não é o frevo, é uma dança chamada dança de São Gonçalo, tá? Então depois vocês pesquisam aí, não é algo muito comum, porém, sabendo do frevo, né, eu acho que muita gente conhece o frevo, daria para acertar, mesmo sem saber a qual conceito isso aqui se refere, tá? Porque a gente sabe que o frevo não utiliza esse tipo de vestimenta, esse tipo de objeto, e nem fica disposto dessa forma, ok? Como que é incorreta, letra E, é o nosso gabarito. Ginástica para todos na... Próximo tópico, ginástica para todos na escola. Escolas de ginástica, apesar de terem se desenvolvido em diferentes países da Europa, possuíam algumas finalidades comuns, visto terem sido fruto de um pensamento científico vigente na época histórica. São finalidades comuns a todas as escolas de ginástica e essa informação
em específico eu trago lá no meu módulo sobre as escolas de ginásticas. E não são somente essas aqui, tá, pessoal, que o item trouxe. Há outras coisas, há outras verossemelhanças entre elas, tá? Então vamos lá. A primeira seria regenerar a raça, sim. Promover a saúde, sim. Desenvolver a sexualidade, não. Regenerar a raça, sim. Promover o hábito. Hábito de quê, né? Ficou vago. Desenvolver a força física, poderíamos considerar. Porém, esse item ainda não é o melhor. Regenerar a raça, sim. Promover a saúde, desenvolver a política, não. Pelo contrário, tudo que eles queriam era desenvolver, tudo que eles não queriam era desenvolver o senso político nas pessoas. Regenerar a raça, até hoje, né, na verdade. Regenerar a raça, sim. Promover a educação também não seria o mais adequado, mas vamos deixar aqui. Sexualidade, não. Regenerar a raça, sim. Saúde e a moral. Então, a letra E é o nosso gabarito. De acordo com a BNCC, Unidade Temática de Ginásticas, são propostas práticas com formas de organização e significados muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar a classificação adotada. Leia as alternativas em que apresenta a classificação adotada, ou seja, quer saber se você, candidato, sabe qual é a classificação de ginástica que traz a BNCC. Ginástica geral, sim. Condicionamento físico, concentração corporal, simples não, coreográfica também não. 1, 2 e 3, letra A, é o nosso gabarito. De acordo com a BNCC, a ginástica geral, também conhecida como ginástica para todos, reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador disputas nas quais o oponente deve ser subjugado com técnicas e táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão e mobilização. Não, aqui, pessoal, é lutas. O resultado da ação motora comparado à qualidade do movimento, segundo padrões técnicos combinatórios. Resultado da ação motora comparada à qualidade do movimento, nada a ver com ginástica, né? A exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, sim, a interação social, o compartilhamento do aprendizagem, a não competitividade, certinho. Uma população específica, como a ginástica para gestantes, não é isso que traz a BNCC, tá, pessoal? Por mais que fale de ginástica, não é isso que traz o documento. Letra C é o nosso gabarito. Dentre as escolas de ginástica, a escola sueca foi a mais bem estruturada do ponto de vista pedagógico. Dessa forma, possui 4 divisões. Quais são elas? A primeira seria pedagógica, a segunda seria militar, a terceira seria médica e estética. Lembrando que essas denominações também podem ser chamadas de outra forma, tá? Lá no meu curso, no módulo sobre as escolas de ginástica, eu trago como algumas outras delas podem ser denominadas, tá? Então vamos lá. Letra A. Ginástica pedagógica, sim. Militar, médica e estética é o gabarito. Ginástica pedagógica criativa militar não existe, nem econômica. Ergométrica também não. De fato, letra A é o nosso gabarito. Próximo módulo, atletismo e práticas com materiais alternativos. Vamos lá? Item 1. O atletismo é conhecido como esporte base e oferece diversas possibilidades no ambiente escolar. Sobre o ensino do atletismo nas aulas de educação física, assinala a alternativa correta. Vamos lá. Deve priorizar as técnicas oficiais das competições em todos os níveis escolares? Não, né, pessoal? A gente está trabalhando principalmente na educação infantil e fundamental. O mais importante não é trabalhar a questão técnica. A gente pode trabalhar com a parte técnica, sim, mas não devemos priorizar. Devemos priorizar que os alunos possam ter a vivência, né, de diversas partes corporais e de diferentes modalidades do atletismo, ok? Restringir, já não vou ler o resto. Falo em restrição, já numa perspectiva escolar, de educação física escolar, já não olho, focar exclusivamente mesma coisa, introduzir as modalidades do atletismo, utilizando adaptações e materiais alternativos. Até porque eu desconheço, né, pelo menos em escola pública, raríssimas são que tem materiais e espaço adequado para praticar atletismo, né? Inclusive em locais bem sofisticados, tanto a nível estadual, federal, muito difícil ter os materiais e o ambiente padrão, né, que seria do alto nível, tá? Numa perspectiva de rendimento esportivo. Então, letra D é o nosso gabarito. Número 2, no atletismo, podemos dividir as provas em provas de campo e de pista,
As de pistas vão desde os 100 metros, as provas longas como 10.000 metros e a marcha. Nas provas de campo, engloba saltos, arremessos e lançamentos. Das alternativas abaixo, qual não corresponde a provas de lançamento do atletismo? Aí temos as opções: martelo, dardo, disco e bastão. Que é uma questão decoreba, ou sabe ou não sabe, né? Não tem muito o que interpretar, o que dizer. Então, no atletismo, o bastão não existe. Então, como o que aqui não corresponde, letra D é o nosso gabarito. O atletismo é composto por diversas modalidades de pista e de campo. Essas modalidades são definidas por... Aí vamos às alternativas. Seriam provas de corrida, sim, de salto também, de arremesso e lançamento. O arremesso de peso. Então, o único que a gente vai chamar de arremesso, todos os outros, né? Como a gente viu na questão anterior, são lançamentos. Aí provas de jogos não existem, provas de resistência não existe, classificação, provas de atividades cognitivas também não, provas de corridas longas, não, a gente chama de corridas, tá? Então, letra A é o nosso gabarito. Questão número 4. O atletismo é uma modalidade esportiva formada por provas de corrida, arremesso, lançamentos e saltos. Acerca dos conhecimentos da regra sobre provas oficiais dessa modalidade, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. As competições de salto são compostas pelas seguintes provas: distância, altura, triplo e coara, né? Certinho. Item B. As corridas rasas no atletismo são as provas de 100, 200, 300 e 400. Letra B. As corridas rasas no atletismo são as provas de 100, sim, 200, 300 não existe e 400. Essas são as provas que a gente chama de rasa ou também provas de velocidade. Já as meio fundo, aproveitando aqui, pessoal, são aquelas que vão de 800, na verdade, né, 800 metros a 1.500 metros. A gente chama de meio fundo, perdão. A gente chama de meio fundo. Já as fundos são a partir de 5.000 metros, tá? Então a divisão das provas no atletismo é de velocidade ou rasa, meio fundo e fundo, ok? O revezamento é uma prova de equipe composta por 4 atletas, sim, nas seguintes provas: 4 por 100, 4 por 400 e 4 por 500. Essa não existe. O decathlon é uma prova realizada exclusivamente na categoria feminina, não, é da masculina, ok? As provas de arremesso e lançamento são apenas de peso e disco na categoria masculina, dardo e martelo na feminina. Não existe essa divisão dessa forma, ok? Então, letra A é o nosso gabarito. Esportes de invasão e jogos adaptados para pequenos espaços. Vamos lá. Sobre os jogos de invasão e a noção de tática, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. O engajamento tático dos jogadores decorre de situações de oposição e cooperação que acontece ao longo de uma partida. Óbvio, né? Uma coisa assim, simples de ser entendida, tem muito o que falar. Não há nem teoria, tá, pessoal? Isso aqui é mais uma questão de entendimento mesmo. A compreensão sobre tática se manifesta pela organização espacial dos jogadores na prática, certinho. O engajamento tático do jogo pode variar face às circunstâncias da partida também. Então, né? V será a alternativa letra E, ok? O esporte de invasão se caracteriza por comparar a capacidade de uma equipe, introduzir ou levar uma bola a uma meta defendida por um adversário. Sendo assim, é correto afirmar que o futsal não se enquadra como esporte de invasão, pelo contrário, né? Um dos esportes de invasão mais praticados, sobretudo no ambiente escolar. O futebol é considerado como esporte de invasão, sim. Saque, manchete e bloqueio são movimentos de uma modalidade esportivas de invasão. Não, aqui é de rede. Rede ou parede, ou voleibol, tá? O basquete não pode ser assim, o basquete é um esporte de invasão. Invasão, ok? Até demais, né? Invade até demais no basquete. Então, letra B é o nosso gabarito. Os esportes de invasão são aqueles em que o objetivo das equipes é invadir o campo adversário e marcar pontos, seja através de gols, cestas ou outros meios específicos de cada modalidade. Esses esportes exigem não apenas habilidade técnica, mas também estratégias coletivas e a capacidade de trabalhar em equipe para superar a defesa do adversário. Analise a seguir a afirmativa que corretamente identifica uma característica comum aos esportes de invasão. Então, que é uma característica comum dos esportes de invasão. A regra que determina que a posse de bola seja alternada em equipe, não existe essa regra comum a todos, não. A necessidade de manter a posse da bola em áreas específicas também não.
A existência de um alvo fixo, sim, como uma cesta ou um gol, onde as equipes devem marcar pontos ao mesmo tempo em que protege seu próprio alvo certinho, né, pessoal? A utilização de uma rede central não, que é esporte de rede ou parede, letra C, é o nosso gabarito. O termo esporte de invasão refere-se a uma categoria de esportes em que duas equipes competem diretamente uma contra a outra, com o objetivo de invadir o território do adversário e marcar pontos. Esses esportes geralmente envolvem a posse de uma bola ou objeto similar, que deve ser movido através de diferentes meios para conquistar o território adversário. Assinale a alternativa incorreta. Não entendi o comando da questão. Então, no caso aqui, pelos itens, né? Vôlei, handebol, futebol e futsal, ele quer aquele que não seja, né? Veja só como foi mal formulada essa questão. Ele quer um item que não seja esporte de invasão. Então, vamos deduzir aqui que será o vôlei, né? Pela pergunta. E vamos conferir. Isso mesmo, letra C é o nosso gabarito.